Olá, estudante do 8º ano, professores, pais, responsáveis, todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Silene Félix e hoje nós iremos trabalhar a atividade do Caderno do Aluno, volume 3, na página 2, a segunda aula aí sobre a questão da arte. A página eu já confiro com vocês aqui, acho que eu falei com algum erro, mas na sequência eu já comento aqui sobre a página. Então, nós estamos na segunda aula do Caderno, volume 3, o lugar da arte. E como eu mencionei, queremos falar sobre essa questão da arte e alguns elementos específicos, tudo bem? Então vamos lá. O tema da aula é Repensando sobre a arte. Objetivos desta aula: repensar a arte nos espaços e ressignificar o meio, ou seja, a arte, será que ela tem alguma influência no meio ambiente? O ambiente com arte, ele fica mais bonito, importante, dá mais vontade de ficar naquele ambiente? Aí o segundo objetivo: compreender o poder de transformação dos espaços, amenizando problemas de relevância social. Então, entra o quesito se a arte pode transformar a vida das pessoas, ou de uma comunidade, de um grupo, enfim. E nessa sequência também debater sobre a estética da arte, como que funciona a arte. Já para poder aguçá-los aí e pensarmos no contexto, então, como eu falei para vocês, está na página 4, tá? A página 4 aí do caderno de vocês, aluno, tudo bem? Então, vamos lá. Nós temos aí uma questão. Se você se recorda, se você já viu algum ambiente, no muro da sua escola ou muro de outras escolas, algum tipo de arte. Em que espaço foi e que arte foi? Eu vou dar um minuto, já quero saber o que vocês sabem sobre arte, se viram por aí, se na sua cidade, na sua escola tem algum desenho, alguma arte específica. Um minuto. Exato, olha só, muitas contribuições aqui, estou observando, e já fizeram a pergunta, é lógico, cadê o professor que sempre acompanha, cadê o professor Mauro? Esta semana, ou durante essa sequência, como eu mencionei para vocês, eu procurei convidar os professores de arte, fazer um trabalho interdisciplinar, porque assim, nesse contexto, eu acredito que vai aguçá-los aí, vocês já conhecem. Então, lógico, antes de ler aqui as respostas, as interações, eu vou apresentar a professora convidada para interagir e contribuir muito na nossa aula de hoje, a professora Márcia Janine. Ela é professora de arte aqui no Centro de Mídias e trabalha com ensino médio. Professora Márcia, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, alunos. Bom dia, Silene. Podemos começar, né? Falar um pouquinho sobre a arte, sobre as intervenções artísticas e sobre, né, como que a arte pode nos ajudar a compreender vários outros conceitos, contextos na nossa vida cotidiana. Olha, professora Márcia, os alunos estão trazendo as respostas aqui, ó. O muro da escola deles, assim, tem muitos alunos que colocaram que o muro da escola tem arte. A aluna Milena, da professora Cíntia, coloca o seguinte: sim, já vi em vários espaços públicos. Aí aqui na sequência, o Lucas, a professora Daniela, coloca o muro da minha escola, no muro da minha escola. Fala o nome da escola aí pra gente falar que a sua escola tem arte aí em volta, muito bom saber disso. O Nicolas coloca, sim, eu já vi algumas pinturas na escola que estudo e tem vários grafites e uma pista de skate onde ele vai. Que legal, Nicolas, muito bem. Ó, colocando assim várias situações. Então, só lembrando, essa atividade
atividade, ela está na segunda aula do caderno, volume 3. Nós damos sequência ao volume 3. Aqui falando o muro da escola Jacira, a Fabiane coloca. Então, vocês colocaram que já viram arte em vários espaços. E tem uma figura específica. E sobre essa obra que vem aí na sequência? Será que você já viu essa obra em algum lugar? Você conhece essa obra? Será que já deparou com ela em algum momento? Essa aí também vou dar 1 minuto para que vocês pensem se conhecem essa obra. 1 minuto. Olha, a Cleide, acredito, Cleiviane, coloca o seguinte, Cleivia, da professora Dalva. Eu conheço, mas não me recordo o nome. Alguns falaram que já viram, que conhecem, mas não sabem o nome. Então, professora Márcia, pode nos falar um pouquinho sobre essa obra, porque dentro das atividades que nós iremos trabalhar e fazer a leitura na sequência, vai aparecer uma referência a essa obra. Então, das próximas que tem lá no caderno, eu acredito que talvez essa aí eles precisariam da imagem. As outras ficariam até mais fácil para eles entenderem. Então, essa obra é de um holandês, né? Vou até falar o nome aqui, você corrija se eu falar errado, é Jonas Vermeer, é isso? Vermeer. Vermeer? Vermeer. Ótimo. Vermeer. Então, essa obra, pode falar, Pro. Esta obra é A Moça com Brinco de Pérola, né? E ela é uma obra muito importante, né, do ponto de vista histórico, inclusive, porque neste período histórico, como a gente ainda não tinha o advento da fotografia, né, toda a nobreza, né, o pessoal, né, mais abastado, tinha-se muito o hábito de se contratar pintores, artistas, para retratar as pessoas na época, né, para que a sua imagem passasse à posteridade, né, para que os seus descendentes vissem como essas pessoas eram, como elas viviam naquela época. Então tem todo um contexto histórico, né, e social por trás dessa obra, né? Uma obra, inclusive, belíssima, né? E ela é muito conhecida, sim. Então, nós sabemos que é uma obra conhecida, com certeza você já viu aí, fez leituras ou releituras, então eu coloquei só para vocês relembrarem. Eu já trabalhei também essa obra da moça, e nós na época discutimos se esse brinco realmente existiu ou não existiu, se era realmente de pérola, bijuteria, enfim. Mas é só para contextualizar aqui, vocês lembrassem do texto e do contexto aí. Agora vamos à leitura do texto, e conforme eu vou fazer a leitura, eu vou apontar algumas situações que nós vamos usar no decorrer desse caderno. Então, assim, onde aparece citações diretas, fala de alguém, verbos que já denotam, já que podemos pensar nesse verbo, já indicam que é a fala da pessoa. Então, já vamos nos familiarizar nesse contexto aí. Então, na tela para vocês o texto, irei fazer a leitura e pontuar algumas situações. Vamos lá. O espaço escolar pode ser um dos locais onde nos deparamos com diversos tipos de arte. Leia a matéria a seguir e responda as questões. Cultura, 16 de outubro de 2019. Alunos reproduzem obras de arte famosas em portas da escola. A MF, né, o MF Rui Bloem, de São Paulo, tem produções ou reproduções de telas de pintores como Tarsila do Amaral. Os visitantes que chegam à MF Rui Bloem
na cidade de São Paulo, são recebidos pela moça com brinco de pérola. Então, por isso que eu mostrei a imagem da moça com brinco de pérola. Uma reprodução do famoso quadro do artista holandês Jonas Vermeer, né? A professora falou. Pintada logo na entrada. Então, já tem essa obra de arte na entrada da escola. Outras réplicas, como a de Abaporu, da Tarsila... Abaporu, da brasileira Tarsila do Amaral, ilustra um total de 400 portas da escola. A ação faz parte de um projeto de arte extracurricular realizado entre agosto e setembro na instituição. Então, aqui a escrita foi em setembro e agosto falando que começou o projeto, mas o texto vem de 12 de outubro. O material de pintura foi adquirido com verba da prefeitura e doado por uma empresa. Aí, continuação desse texto. Durante 2 meses, os alunos do 4º ao 9º anos estudaram artistas plásticos. E eu vou perguntar para a professora o que seria, assim, artistas plásticos para nós. Definiram, então, o responsável por cada tela, imprimiram fotos das obras e as reproduziram nas portas. Tudo sobre a orientação da professora Priscila Trentin. Então, vamos lá. Percebemos aqui já algo que inicia. Primeiro montei 2 turmas de pintura e saíram coisas fantásticas. Pensei que aquilo não podia ficar só nas telas. Conta. Então, fechou aspas. Aqui nós já sabemos que entrou a fala da professora direto aí, entre aspas. Então, contou a professora. Assim, a criadora do projeto decidiu, agora esse aspas aqui, ó, consertar, tá? Então, nós vamos pensar por que esse aspas aqui tá desse jeito. Ela, então, decidiu consertar as portas, muitas repletas de buracos e sem fechadura, com arte. O que os alunos pensam ou pensaram sobre esse projeto? Então, nós já sabemos aqui que vem opiniões dos alunos, as opiniões. Começamos com aspas e aqui finaliza. Vamos lá. Foi uma forma de nos sentirmos, ou de sentir livre. Foi uma forma de nos sentir livres da sala de aula. Conseguimos expressar o que estamos sentindo por meio da pintura. Aí vem quem disse isso, que foi a aluna Maísa, que tem 13 anos. Então, nós sabemos, por ser menor, não coloca o nome dela completo. Então, até aqui nós temos a fala da Maísa. Na sequência, mais alunos falando ou falaram sobre o projeto. Antes do projeto, eu não tinha muito interesse em pintar. Agora, comprei materiais de arte para usar em casa. Quem conta? Gabriela, que tem 15 anos. Depois que você termina a pintura e vê que fez coisas tão bonitas, começa a achar que é capaz de tudo. Aí quem comenta? A Anne Heloísa, que tem 12 anos. Quando estou triste, desconto a raiva no desenho. Quando estou feliz, também expresso o que estou sentindo por meio do que estou desenhando, comenta a Amanda, que tem 15 anos. Agora, antes de passarmos para as próximas etapas, eu vou falar com a professora Márcia. Professora Márcia, a arte tem esse poder de mandar os sentimentos, as sensações daquele momento, você fazer um desenho, uma obra, até apareceu a parte lá, artistas plásticos. Comente, por favor, sobre essa questão. Olha só, claro, a arte ela tem a função transformadora, né? Isso sem dúvida, né? Ficou mais do que claro e provado o trabalho da professora. Entretanto, assim, qual a diferença que a gente fala assim, artistas, né? Artista plástico? Na verdade, o artista plástico, né? O artista visual, eles têm uma função análoga, eles são semelhantes hoje em dia, né? E a gente fala de artista visual, que é a mesma coisa do antigo artista plástico. São pessoas que fazem pinturas, esculturas, tá? E trabalham, né, com essa matéria plástica, tá certo? E foi muito interessante, né, a ideia da professora em fazer esse modelo de intervenção artística na escola. Ou seja, né, ela ressignificou, ela transformou um ambiente degradado, um ambiente que estava, né, precisando de conserto, um ambiente que estava feio, né, do ponto de vista estético, falando esteticamente, e ela, então, fez todo um projeto de conscientização dos alunos, trouxe a eles, né, a oportunidade de que eles pudessem experienciar, vivenciar a arte e serem protagonistas,
né, fazendo essas releituras aí de grandes nomes da pintura. Eu acho que foi muito interessante esse projeto, né? Até gostaria de ir pessoalmente ver essa escola, né? Conhecer, porque eu achei incrível a ideia, né? E é isso mesmo, a intervenção artística ela vem com essa finalidade, com a finalidade de despertar a curiosidade sobre o tema, a criatividade dos alunos, né? Eles se descobrirem como agentes do processo e também, claro, né, essa questão de devolver a escola de uma maneira mais bonita, mais harmoniosa, mais, né, perfeita, aí, digamos assim. Aproveitando que eles mencionaram que viram bastantes artes, grafites nos muros das escolas, também nas estações de trem. Então, assim, podemos pensar que a arte, então, ela não pode ser restrita a um ambiente específico, que a arte pode estar em qualquer lugar ou em todo lugar, professora? Sim, a arte ela tem essa função transformadora, como eu falei, como eu expliquei antes. Então, a arte ela está em toda parte, né? Basta aquela velha história, né? Basta a paixão pela arte, basta o querer, a vontade de transformar, tá? E hoje em dia é muito comum, a cada dia é mais comum. Antigamente você tinha um conceito de arte onde só era arte ou só podia ser arte se estivesse dentro de um espaço expositivo típico, tradicional para arte. Hoje em dia isso já caiu por terra há muito tempo. Então, a gente vê intervenções artísticas como esta em vários locais, né? Na rua, embaixo do viaduto, no metrô, né? No muro, né? E a arte ela pode vir sobre várias formas. Neste caso foram releituras de pinturas, mas a gente pode também ter, justamente como os próprios alunos citaram, o grafite, né? Que é um modelo de arte urbana, que já tem uma outra finalidade, inclusive de conscientização social, tá? Então, a arte hoje em dia ela está em toda parte, ela pode surgir em qualquer espaço, né? Não somente no espaço expositivo tradicional. Hoje em dia, espaços alternativos, espaços que jamais poderiam ser vistos como um espaço para o fomento à arte, estão sendo cada dia mais utilizados aí, até nesse sentido de democratizar o acesso da população. Muito bem, obrigada aí pelas contribuições. Ó. Os professores também interagindo aqui com os alunos. O professor Luiz, da Escola Luiz Pereira Sobrinho, em Carapicuíba também, sempre aqui presente com seus alunos. A professora Janaína comenta o seguinte: a arte é resistência, principalmente nesse momento que estamos enfrentando. Então, nós vamos trabalhar também e pensar na arte nesse momento de isolamento, de distanciamento. Qual é o papel da arte também para os nossos desenvolvimentos na questão socioemocional? Muito bem, muito obrigada aí pelas contribuições. Então, tem duas questões aí pessoais, eu quero que vocês falem aí sobre esse contexto, aluno. Então, vamos lá. Você gostou da iniciativa ofertada nessa escola, apresentada nesse jornal, a matéria aí que foi posta? Justifique, por que você gostou ou não gostou? E a segunda questão, quais foram os objetivos principais da turma com esse projeto? O que você analisou de importante? Será, eu não vou dar palpite, senão vou levá-los aqui, induzi-los, né? Então não é esse o objetivo, então vou deixá-los aí. Você gostou do projeto ou não, o porquê e o que você acredita que foi ou qual foi o objetivo desse projeto? Vou dar 1 minuto e meio, tudo bem?
Olha, muito bem. Aqui os alunos colocaram sim, sim, mas alguns esqueceram da justificativa. Oitavo ano, por favor, né? Ah, tá. O Lucas, da professora Daniela, coloca sim, porque eles investiram. Aí o Cauê, professora Márcia diz, mostra de arte para os alunos. Enfim, eu acredito que essa arte, agora, né, como a questão foi pessoal, ela serviu de incentivo. Além de conhecerem as obras, deixou o ambiente muito mais bonito, criativo, e os alunos também colocaram a parte emocional deles naquele momento ali. Então, é muito interessante por conta disso. Muito boa aí as participações de vocês. Aí, o aluno Eduardo, a professora Maria, coloca assim, ó, foi uma forma deles se expressarem. Isso mesmo, eles se expressaram através da arte e deixaram o ambiente muito mais bonito. Próxima questão, as próximas questões aí na tela. Então, vamos lá. Vamos lá, tem a B e a D. Com base no detalhe inicial da aula e da leitura efetuada, você acredita que existe um local correto para que essa arte, ou qualquer arte, ou arte de modo geral, seja exposta? D. Quais benefícios uma produção artística pode oferecer às pessoas que a produzem? E também para quem consome, para quem observa. Então, essa eu vou dar um minuto aí. Quais são os benefícios da arte para quem produz e para quem consome, para quem está observando, para quem contempla. Então, um minuto. Olha, os alunos da professora Margarida colocam assim, excelente iniciativa. Creio que os alunos puderam descobrir várias formas de se comunicar através da arte. Aqui, ó, a aula, eles estão falando que estão gostando da aula, gente, e assim, eles sempre comentam do cabelo da professora convidada e dos brincos da pro. Nossa, vocês, hein? Vamos lá, a arte é aberta para todos os públicos. Alguém colocou assim, a arte é livre, tem que estar em diversos lugares. Então, a outra mensagem que eu achei interessante aqui, ó, vamos ver se eu consigo encontrar na sequência, a arte projeta sonhos, isto é essencial para todos, da Alberto Quinault, a escola Alberto Quinault, a arte desperta os sonhos. Professora, o que você pode falar para nós sobre a arte? Ela beneficia só para quem produz ou também para quem aprecia, para quem consome? Olha, basicamente, né, tudo parte de uma primeira experimentação, que a gente chama de fruição em arte, tá? Então, a fruição é justamente quando você vai a um espaço expositivo, seja, né, esse espaço dessa escola, ou um museu, ou um local, né, mais tradicional. E aí você vai o contato, né, com essas obras, tá? E é claro que esse contato, primeiro, essa fruição, por si só ela já é prazerosa, por si só ela já é importantíssima, porque ela ajuda você a pensar, a repensar as suas práticas, a observar como que a arte pode ser na sua vida. E justamente depois de todo um estudo que esses alunos fizeram, eles passaram apenas de fruidores ou espectadores a produtores, a agentes do processo. Né? Eles passaram a artistas. Então, olha a importância, a grandeza que é você poder ter esse contato com o mundo da arte. Isso é muito importante, isso é fundamental. Né? Mesmo a pessoa fala assim, mas tem a idade, professora, para começar a fluir, para começar a ver? Não. Desde a mais tenra infância, desde Márcia, bebezinhos, já é importante você ter esse contato com a arte.
Pro Márcia, excelentes contribuições, você vai voltar em outros momentos, porque o nosso caderno todo trabalha sobre arte, e o que você não conseguiu fechar nessa conclusão, fica para a próxima aula, tudo bem, gente? Então, assim, na tela aí eu deixei uma atividade para vocês trabalharem com os professores também com calma, pensando aí sobre a questão do fato e opinião, e trabalhar também citação direta e indireta. Então, qual o momento que aparece ali a opinião dos alunos e como vocês conseguem identificar o que tem ali de fato e o que tem de opinião. Então, uma atividade muito bacana aí que vocês podem trabalhar. Ela está no caderno do aluno, a partir da página 4, tá? A professora Márcia volta em outro momento. Assim, eu não vou me despedir nesse momento da Pro, porque ela volta na próxima aula, tá, gente? A Pro não está sendo mal educada, não, tá? Na próxima aula, a professora Márcia volta, porque nós vamos dar continuidade a esse conteúdo. E se precisar também, eu volto um pouquinho sobre esse contexto, tudo bem? Então, falamos um pouquinho sobre arte. Envie a sua arte, a sua reprodução, a sua releitura aí para a Pro também nas redes sociais. Essas são as habilidades que nós trabalhamos nesse momento. E eu espero vocês na próxima aula. Até amanhã, sexta-feira, aí, 8º ano, e todos os professores. Vamos lá. Tchau.